Opa! E já vim chegando com essa bolinha quicando, hein? E você, meu senhor e minha senhora? Tudo bem com você? Você já percebeu que eu já iniciei esse vídeo batendo essa bolinha. Então o assunto de hoje está relacionado a uma sequência do vídeo anterior, que está relacionado à atenção. Só que eu utilizei um banco, alguns obstáculos e o equilíbrio da bolinha em uma tábua. Mas se você ainda não viu esse vídeo, não saia deste vídeo, que no final eu irei colocar esse vídeo para você poder assistir depois, ok? Então fique nesse vídeo para você não perder esse momento. Bom, então eu irei dar continuidade a uma sequência de atividades utilizando apenas uma bolinha. Então hoje não terá a bendita da tábua e também não haverá o banco. Então se você ainda não tem uma bolinha como essa, pode ser uma bolinha de tênis ou de borracha, eu irei pedir para você adquirir esse item. Ele é muito barato e você encontra em qualquer lugar. Se você tem a bolinha, vai correndo buscar para fazermos juntos, ok? Antes de iniciar com a proposta da atividade, eu irei pedir para você se inscrever no canal, ative as notificações, aproveite e já encaminhe aquele vídeo para aquele seu conhecido, seus avós, seus pais, para que ele possa aprender um pouco mais sobre uma atividade chamada atenção, tempo de reação, tempo de espaço e coordenação motora. E é isso que o envelhecimento mais precisa, recuperar tudo aquilo que se perde. Então, sem mais delongas, vamos começar, ok? Então, se você já tem a sua bolinha, pegue ela e nós vamos começar como eu fiz no início desse vídeo, quicando no chão. Então, vamos começar? Então, você pegue com a sua mão direita, que é muito mais fácil, e comece a pingar no chão. Então, eu irei repetir 10 vezes enquanto você tenta ir, ok? Então, foi? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito fácil, né, fazer com a direita, mas e o teu lado esquerdo? Como que ele deve se comportar? Então você também tem que praticar com o lado esquerdo, mesmo que seu dominante seja o lado direito, mas o lado esquerdo também é importantíssimo trazer aí algumas funções para esse lado. O porquê? Porque o nosso cérebro trabalha de maneira cruzada, é isso mesmo. Então saiba você, meu senhor, minha senhora, que o lado esquerdo do seu cérebro é o que comanda o lado direito. Olha só para você ver que interessante. E o teu lado direito é o que vai comandar o lado esquerdo. Então por isso que é importante estimular o lado esquerdo, que nós precisamos de fato estimular o lado que é o dominante, que é o lado direito. Muito interessante, né? Então vamos com o direito, quer dizer, vamos com o lado esquerdo. Prepara lá e vamos bater 10 vezes. 2. Você pode ter dificuldades em realizar a jogada da bolinha e a pegada também, porque você não está acostumado a utilizar o lado esquerdo, certo? Então pode ser que você faça mais forte ou mais lento, que tenha que abaixar, ou de repente jogue mais para um lado ou para o outro. Então isso é muito comum de acontecer porque você não está estimulando de maneira tão eficiente, que é o lado direito do teu cérebro. Mas quando você tem uma primeira dificuldade em executar com o lado esquerdo, você volta para a direita e quando você retornar, você vai perceber que melhorou, porque é muito fácil do nosso cérebro ele criar uma nova informação e o nosso corpo ele adapta muito fácil. Então você irá perceber que o lado esquerdo ele irá responder de uma maneira totalmente diferente. Até mesmo ele acaba sendo muito mais fácil que o lado direito. Isso você percebe quando você acostuma a estimular o lado esquerdo com uma frequência no seu dia, como as atividades que eu estou fazendo aqui hoje, tá? Então, bateu 10 vezes com a mão direita, 10 vezes com a mão esquerda. Foi fácil ou foi difícil? Ótimo! Então, se você me disse que foi difícil, tente mais uma vez. Se você falou que foi fácil, ótimo, parabéns, você conseguiu aí passar da nossa primeira meta. Então, o que eu pedi basicamente? Para utilizar apenas um lado e depois o outro nessa atividade. Mas vamos deixar de uma maneira um pouco mais interessante, que é na qual eu já mencionei isso no vídeo anterior a respeito da atenção. Então, a bolinha é algo que você esqueceu em casa como objeto.
E agora eu irei colocar uma situação que é a caminhada, que é o que acontece no teu dia a dia. Só que se você esqueceu algo em casa, você tem uma propensão até uma queda na rua, se você está com foco em algo, mas o teu cérebro não consegue interpretar concomitante com aquilo que é o que você já está fazendo. Então, por isso que as pessoas caem. Então, isso pode acontecer. Então, se você já dominou o lado direito jogando 10 vezes, o lado esquerdo 10 vezes, eu irei pedir para você colocar uma situação, que é a caminhada. Então, vamos lá? Então, é dessa maneira aqui. Caminha de frente, batendo com a mão esquerda. Ótimo. Eu não irei virar de costas, porque eu irei colocar numa situação diferente para você agora. Então, coloca na situação que você já dominou o caminhar para frente. Agora nós vamos caminhar para trás. É isso mesmo. Então, nós perdemos a referência de visão. Nós não temos mais a visão periférica. Então, tudo que está acontecendo aqui atrás vai ser com aquilo que o teu corpo já pôde perceber. A tua percepção de tempo e espaço, ele começa a ser aguçado quando você estimula dessa maneira. Então, se você caminhou para frente batendo com a mão direita, vamos caminhar para trás batendo com a mão direita também. Só tome cuidado para não ter algo atrás para você tropeçar. Então, a sua segurança é em primeiro lugar. Vamos repetir mais uma vez. Batendo com a mão direita, caminhando à frente. Chegou, volta com a mão direita também e caminhando para trás. Olha só que interessante. Você vai perceber uma certa dificuldade, mas o seu corpo ele adapta muito fácil, como eu mencionei. O lado esquerdo, a mesma coisa. Vai batendo e caminha. Olha só que interessante. Chegou até um ponto X que você denominou para chegar, você retorna. Desta maneira aqui. Então, é uma situação totalmente diferente você bater sem caminhar com ambos os lados e bater quando você está caminhando na frente. E quando você retorna para trás, se torna mais difícil, porque perdemos o quê? A referência da visão. Então, já aconteceu 3 tarefas aqui. Bater a bolinha, caminhar para frente e voltar para trás enquanto você ainda estimula um lado. Muito interessante, né? Mas e aí, professor, eu já consigo fazer, gostei bastante desse método de utilizar a bolinha, eu me senti super seguro. Então agora eu vou colocar um desafio para você. Eu quero que você estimule os 2 lados enquanto você realiza tanto uma caminhada quanto você está parado. Mas eu quero praticar com você agora. Lembra que nós fizemos bate 10 com a mão direita, bate 10 com a mão esquerda? Então o que eu quero pedir para você fazer agora? Enquanto você joga com a mão direita, pega com a mão esquerda. Nós vamos fazer cruzado agora. Então, joga e pega com a direita. Joga com a direita e pega com a esquerda. E assim você vai fazendo. Olha só que interessante. Isso daqui que está acontecendo, cria mais uma informação no seu cérebro. Então, isso é muito interessante. Mesmo que você bateu com a mão direita, é uma informação. Bateu com a esquerda, é mais uma informação. Bate, quer dizer, joga com a direita e pega com a esquerda, é mais uma informação. E da esquerda para a direita também é mais uma informação. Então são 4 informações. Então o teu cérebro ele é muito fácil de compreender tudo aquilo que é o que você tem que ensiná-lo. E isso daí vai melhorando a sua percepção do tempo, do espaço, do reflexo, da lateralidade, de tudo que acontece aí na terceira idade, que são as coisas que são mais importantes quando você é novo, mas precisa ser novamente resgatado nessa fase. Eu consigo fazer jogando com a direita, pegando com a esquerda e vice-versa. Então vamos fazer a caminhada, que é a mesma coisa. Então joga e vai transferindo de mão enquanto você caminha. E a situação de retornar para trás. Muito legal, né? Bem interessante. É uma atividade muito simples de ser realizado aí na sua casa. Mais uma vez, vamos lá. Bateu. E vai caminhando. E depois retorna. Então você vai percebendo que cada vez que você vai trazendo esse exercício no seu dia a dia, seu corpo vai acostumar muito bem e ele vai te agradecer, viu? Bom, professor, eu já consigo fazer. Bate com a mão, bate com a outra, vou para frente, venho para trás, troco de mão. E aí, o que eu posso fazer mais? Algo muito mais simples, você não precisa de mais nenhum outro item. Você só precisa daquilo que você já está utilizando, que são as suas mãos. Poxa, professor, mas de que maneira?
Então, eu irei explicar. Vamos colocar uma situação que fica um pouco mais difícil para testar o seu tempo de reação, a sua velocidade em realizar algo antes de executar uma situação como a bolinha. Vamos lá? Então, desse jeito aqui. Então, você joga e pega, certo? Joga, pega, e é isso daí. O que você pode fazer? Isso daqui, ó. Joga uma palma. Joga e mais uma vez antes de pegar a bolinha. E você vai fazendo também dessa maneira, ó. Pode ser com a mão direita ou com a mão esquerda. Entendeu? Então ele é muito tranquilo de ser realizado. É uma atividade super simples. Isso vai trazer um desafio para você. E você também pode fazer caminhando, para ficar um pouco mais difícil. Então, joga com a esquerda, bate. Continua com a esquerda, bate. Joga com a esquerda, bate. E pode voltar de costas. Joga com a direita, bate. Joga com a direita, bate. Viu? Só para você ver que interessante, você vai brincando com a atividade. Então, com pouco, você pode muito. Então, aqui você já pode observar que teve muitos estímulos. E isso é muito importante para o seu dia a dia. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foram algumas dicas como você pode utilizar uma simples bolinha para você aguçar muitas coisas no seu dia a dia, que é o que você precisa. Então, mais uma vez, deixe o seu comentário, encaminhe para aquele familiar esse vídeo, que será muito importante. Quem sabe ele está precisando de melhorar algumas situações como essa que eu demonstrei. Então, eu já agradeço mais uma vez pela oportunidade, pela confiança, e vamos lá testar essa sua capacidade de tempo e reação em tempo e espaço. Depois eu quero que você volte aqui no vídeo e conte-me como que foi. Belezinha? Então eu já deixo o meu abraço e tudo de bom.